No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu viajei por quase 2 meses pelo leste europeu com menos de 6 mil reais. E aí, viajantes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer os custos mais detalhados dessa viagem. Eu coloquei alguns vídeos curtos contando quanto eu gastei em cada país e teve uma repercussão bem legal. Então eu resolvi fazer um vídeo longo, um pouco mais detalhado sobre essa viagem, para ajudar vocês que estão se planejando para fazer. Comecei a gravar esse vídeo no parque, mas estava muito quente, então vamos continuar aqui de casa, que é um pouco mais confortável para eu conversar com vocês. O nosso mochilão ele começou no dia 13 de março até o dia 30 de abril agora de 2023. Foram 48 noites, aproximadamente ali 50 dias, né, contando os deslocamentos, e nós passamos por 6 países: Polônia, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Hungria e Croácia. Logo mais eu falo as cidades que a gente visitou. Mas em média, esses 5 primeiros países a gente ficou de 3 a 4 dias. E no último país que a gente queria conhecer mais, a gente ficou 28 noites. Vocês vão perceber que nesse vídeo eu não vou citar o valor da passagem exato do Brasil para o leste europeu e do leste europeu para o Brasil, porque eu não fiz esse trecho. Eu já estava na Europa antes de começar esse mochilão e agora eu não estou nem na Europa e nem no Brasil, então eu não comprei realmente essa passagem, eu não vou passar um valor exato para vocês. No título desse vídeo eu já incluí um valor médio, tá? Então esses 6 mil tá incluso sim a passagem, gente. Eu vou contar tudo como eu fiz pra vocês. E eu vou te dar uma dica também bem legal de como você conseguir economizar essa passagem pro leste europeu, que costuma ser um pouquinho mais cara se você comprar sem uma técnica legal do que pros outros países da Europa mais conhecidos. Mas sem enrolações, vamos lá para o nosso primeiro gasto, que foi hospedagem. Geralmente a hospedagem fica entre o primeiro e o segundo maior gasto de uma viagem. No meu caso foi o primeiro, já expliquei para vocês sobre a locomoção. E durante os 48 dias de viagem, noites, né? No caso são diárias, para falar sobre hospedagem, nós gastamos R$ 1.452 por pessoa. Parece um pouco impossível, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Nas primeiras 18 noites, nós ficamos hospedados em Airbnb ou hostel, e a média ficou de R$ 80 por pessoa por noite. Então, tanto em hostel quanto Airbnb, eu somei todos os dias ali, fiz uma média. Todos os países giraram em torno disso. Um ou outro mais caro, o outro bem mais barato. De todos esses países, o mais barato foi a Polônia e o mais caro foi a Áustria. Então, nos 18 primeiros dias, nós pagamos uma média de R$ 80 por pessoa para acomodação, e nos outros 28 dias, nós não pagamos acomodação, é simples assim, por isso que esse valor ficou bem baixo. A gente aproveitou para ficar bastante tempo na Croácia, porque nós conseguimos um trabalho voluntariado lá. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no canal. Eu gosto muito dessa modalidade de viagem. Basicamente, a gente usou a plataforma Worldpackers para conseguir um anfitrião em Zagreb, na Croácia, e a gente trocou 20 horas semanais de trabalho pela acomodação e o café da manhã inclusos. Então foi uma troca muito legal. O trabalho era bem leve, tá, gente? Era coisa de 3, 4 horas por dia. A gente ajudava na organização ali da mesa de café da manhã, da cozinha. A gente trocava algumas camas, dava uma limpada ali no bar do hostel. Basicamente isso, é uma coisa muito tranquila. Como a gente ficou bastante tempo na cidade, isso não impediu em nada a gente de passear, de viajar. As nossas folgas eram juntas, então quando você faz voluntariado em casal, você consegue, ou par de amigos também, você consegue fazer as folgas junto. Então isso não impede nada de viajar, é um jeito muito legal que eu vou mostrar pra vocês mais aqui no canal também. Uma dica legal para esse setor de gastos da viagem é que caso você vá sozinho, você focar em hostel. Sempre sai mais barato o hostel para quem tá viajando sozinho. São muito raras as exceções, então para hostel a gente usa ou o Booking ou o Hostel World, que é um aplicativo focado em hostel. E se você tá em casal, amigos, grupos, o Airbnb pode valer mais a pena que hostel, então fiquem ligados. Tem quartos de casal no Airbnb em casas compartilhadas que são mais baratas que pegar 2 camas em hostel, então eu sempre analiso ali. Em alguns países a gente ficou em Airbnb, em outros hostel, pra gente sempre conseguir a melhor média de valor. O meu segundo maior gasto foi com a alimentação. Nós gastamos R$ 679 durante os 48 dias. Durante esse mês que a gente passou na Croácia, os 28 dias, a gente tinha café da manhã incluso e sempre ficava ali na mesa da recepção umas frutas, umas bolachas. Então os lanchinhos ali do nosso dia a dia estavam garantidos, mas ainda assim a gente precisava ir no mercado para fazer uma janta. A gente não costumava almoçar porque era o horário que a gente estava
fazendo voluntariado. Então a gente tomava um belo de café da manhã ali por 10h30, 11 horas a gente começava o nosso trabalho ali no hostel, e aí a gente era liberado perto das 3, um pouquinho antes até. Então a gente comia uma frutinha ali, saía passear, e quando a gente voltava a gente fazia uma refeição maior. Mas isso é de cada um, né? Esse foi o nosso estilo. E essa média ficou em R$14 e alguns centavos por dia por pessoa. Então, como nós somos um casal, a gente gastava ali perto de R$30 por dia para comprar uma salada, uma proteína e fazer nossas refeições. É importante lembrar para vocês que a gente não comeu fora praticamente, tá? A gente foi uma vez ou outra que a gente decidiu comer um prato típico que a gente estava muito ansioso por comer, como a gente comeu pierogi na Polônia, mas são pontos assim muito específicos. Em geral, nós íamos no mercado e na feira. Então, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava numa cidade era ver se tinha feira, e a gente ia até lá, fazia a nossa feira da semana. A gente comprava por 3 ou 4 dias a comida, porque a gente tinha um espaço pequeno na geladeira. E ali a gente fazia as nossas refeições ali junto com o pessoal do hostel. Quando a gente tá fazendo uma viagem mais curta, a gente normalmente gosta de ir em restaurantes, comer fora, mas uma viagem de longo prazo, como é a nossa, a gente dá prioridade para fazer a comida de mercado mesmo, porque assim a gente pode economizar e ao mesmo tempo fazer os pratos que o pessoal costuma consumir no local, mas em casa, para que a gente consiga manter a viagem por mais tempo. O nosso terceiro maior gasto foi com locomoção entre essas cidades. Então eu usei o aplicativo Omio para fazer as cotações e para comprar mesmo. É um aplicativo bem legal porque você consegue ter a passagem mais barata e você consegue comprar por ele mesmo, sabe? Ele não precisa direcionar para outro site, aí os tickets ficam todos armazenados em um aplicativo só e eu achei bem legal. Vou passar agora o valor cidade por cidade. Eu tô com uma colinha aqui porque são muitos números e aí só para vocês terem uma noção, caso vocês queiram fazer um roteiro parecido como esse. De Cracóvia, que foi a cidade da Polônia onde a gente visitou, para Praga, que é a capital da República Tcheca, nós gastamos R$103 e alguns centavos no ônibus noturno. De Viena para Bratislava foi uma viagem bem curtinha, acho que de 2 horas, e a gente gastou apenas R$26, aí o negócio começou a ficar legal. De Bratislava para Budapeste foi R$65 e de Budapeste para Zagreb R$137. Aí dentro das cidades a gente raramente pegava transporte, né? Mas em alguns casos a gente precisou pegar da rodoviária até o hostel ou até o Airbnb e a gente gastou R$87 de transporte público dentro das cidades, o que totalizou em R$530 por pessoa de transporte. E aí a gente teve alguns custos extras com farmácia, um ou outro ingresso, né? A gente não visitou muitas atrações turísticas. A atração turística principal que a gente gostaria de fazer nessa viagem foi a de Auschwitz, tem vídeo aqui no canal, e essa atração foi gratuita. Então a gente pagou uma ou outra ali que a gente também tinha interesse e a gente acabou gastando R$89 com coisinhas extras como essas. O total desses gastos foi R$2.745, então foi isso que a gente gastou por pessoa durante os 48 dias de viagem pelo leste europeu. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre a passagem aérea. Eu coloquei aqui no título desse vídeo o valor de R$6.000, porque eu acredito que seja uma ótima média de valor que você vai gastar de transporte para chegar do Brasil até o leste europeu. E uma dica que eu dou para todo mundo que quer conhecer esse lugar da Europa, que é um pouquinho mais retirado, consequentemente os voos são um pouco mais caros, é comprar os trechos separados. Então, se você comprar um trecho de São Paulo até Paris ou de São Paulo até Lisboa, que geralmente são os 2 países que são mais baratos para você sair do Brasil e chegar na Europa, você vai gastar uns R$2.300, uns R$2.400 promocional, tá, gente? Então, é preciso bastante pesquisa, mas você consegue chegar nesse valor. Eu já consegui comprar passagens aéreas para Europa com muito menos que isso, mas eu tô colocando um valor real ali para vocês. Então, façam ali um cadastro no Passagens Imperdíveis e fiquem de olho, porque sempre tá saindo passagem promocional por esse valor. E aí, você chegando na Europa ali, em Lisboa, Paris ou qualquer aeroporto que seja, você pode comprar um voo low cost desse país até a Polônia ou até qualquer outro país que você queira começar o seu mochilão. Esses voos low cost, eles permitem apenas uma mochila, mas eu acredito que dependendo ali da tua quantidade de dias, você consegue fazer essa viagem com mochila, mas se não, você paga a mochila à parte, mesmo assim ainda fica um voo barato, tá? A gente pagou em média da Irlanda para a Polônia €40, só para vocês terem uma noção, era o país onde a gente estava, a gente começou um mochilão ali na Polônia, e nós pagamos €40 já com uma mochila inclusa, tá, gente? E aí esse último valor vai muito da tua realidade, eu não sei em que lugar do Brasil tu mora ou se tu tá em outro lugar,
mas aí você faz um levantamento aí de quanto você gastaria com a passagem, até mesmo usando essa dica. Eu uso muito o site Skyscanner ou até mesmo o Google Flights para eu me localizar ali quais companhias aéreas estão mais baratas. E sempre se programe com antecedência, não muita antecedência, tá, gente? Eu falo que eu acho que de 3 a 6 meses é uma quantidade ideal de tempo para você comprar uma passagem aérea. Então sempre comece a pesquisar um pouco antes, mas não tenha muita pressa, assim, pra achar, sabe? Não compre muito antes de 6 meses, que pode ser que não seja o melhor valor. Então, resumidamente, foram esses os nossos gastos no mochilão pelo leste europeu. É um lugar muito barato de se viajar, vocês podem ver pelos valores. É uma coisa meio que irreal padrão Europa, tá, gente? Isso aí não chega, esses valores não chegam nem perto dos valores que vocês gastariam em qualquer outra cidade maior da Europa. Então eu acho que é um destino muito legal para quem quer começar a viajar, quem quer conhecer a Europa, tem esse sonho. E eu digo pra vocês que esses destinos não perdem em nada para cidades mais famosas, tá, gente? Eu adorei Praga, eu achei que Viena é uma cidade maravilhosa. Vocês podem ver ali nos vídeos que eu já postei no canal. É claro que não é o meu estilo de viagem preferido, eu também comentei isso nos vídeos. Essa é uma viagem que é muito legal para quem gosta de história, para quem gosta de arte. Vocês vão se sentir muito bem conhecendo esses países e visitando os pontos turísticos dele. Quem gosta um pouco mais de natureza como a gente, eu não indico talvez como primeiro destino. Eu acho que descer um pouquinho mais ali, começar talvez na Croácia, descer ali por Montenegro, Albânia, vai ser um rolê mais legal, chegar até a Grécia. Então vai muito do teu gosto, mas eu acho que é um roteiro que valeu super a pena, eu não me arrependo em nada. Não teve perrengue nessa viagem, gente, assim, um ou outro atraso de ônibus, coisa que é normal, eles notificam no celular e tá tudo certo. A gente conseguiu fazer tudo que a gente queria e eu acho que é uma média legal, assim, de 4 a 5 dias nesses primeiros países que eu citei. E é claro que se você tem vontade de conhecer a cultura, se aprofundar um pouco mais, dê uma experiência para o trabalho voluntário como a gente fez na Croácia. Esse foi o destino da viagem escolhido para o trabalho voluntário. Geralmente a gente faz uma listinha de países ali, escolhe um ou dois para fazer o voluntariado, porque a gente pode levar mais tempo para conhecer aquele lugar e foi muito bacana. No próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre a Worldpackers, vou contar um pouquinho mais com detalhes para vocês sobre como é fazer voluntariado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado o seu planejamento para a viagem para a Europa e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Um beijo e até a próxima!